Bom dia, crianças! Hoje vamos corrigir as páginas 126 e 128, concordância nominal e verbal. Releia estes trechos retirados do texto que você leu neste capítulo e em seguida use V para verdadeiras e F para falsa. Os professores de linguagens e redação dos primeiros e dos segundos anos e do EJA também colaboraram para o sucesso da escola como um todo. O levantamento chamado Confiança nas Notícias foi feito pelo Kantar, uma empresa mundial de pesquisas. A credibilidade deles seja facilmente percebida para as pessoas de forma geral. O uso do artigo em doeja na primeira frase está errado, porque a sigla é feminina, pois significa educação de jovens e adultos. Então, é verdadeira essa alternativa. O uso do artigo a na frase está correto, porque a palavra levantamento é masculina. A levantamento ficou muito estranho, né? Não teve concordância. Então, essa frase é falsa. O verbo seja na terceira frase deveria estar no singular, pois os termos a credibilidade estão no singular. Verdadeiro, essa frase aqui também ficou muito estranha. A credibilidade deles sejam facilmente percebida. Está errado, né? Deveria estar no singular. A credibilidade deles seja facilmente, né? Então, é verdadeira. As palavras eja e levantamento são substantivos? Sim, são substantivos. Dão nome, né? Leia essa tirinha e depois responda ao que se pede. E o que você vai fazer no nosso programa de calouros? Eu vou cantar. E você, garotinha, vai fazer o quê? Vou comer os tomates que o público jogar nela. Letra A. Por que a Mônica e o apresentador ficaram assustados no último quadrinho? Porque a Magali espera que o público jogue tomates na Mônica, né? Letra B. Se o público jogar tomate na Mônica, significa que gostou de ouvi-la cantar ou achou a voz dela desafinada? Achou desafinada. Letra C. A atitude de jogar tomate é correta? Essa resposta é pessoal. Espera-se que você entenda que as pessoas que têm habilidades diferentes ou tenham dificuldades devem ser respeitadas, não é verdade? Não é jogando tomate que a gente vai incentivar uma pessoa a melhorar. Por que a Magali diz ao apresentador que comerá os tomates? Porque ela gosta muito de comer e tá torcendo para que isso aconteça, né? Se a Magali imaginasse que somente um tomate fosse jogado pelo público, como ficaria a frase dita por ela? Vou comer o tomate que o público jogar nela, certo? F. Se mais alguém fosse cantar com a Magali, como ficaria a frase dita por ela, no caso, falassem ao mesmo tempo? Nós vamos cantar. A frase passaria para o plural, tudo bem? Agora observe esta frase e faça a associação de acordo com o que você já aprendeu sobre a classe gramatical das palavras. Os nossos 3 livros preferidos foram emprestados para Vitor. Os, número 1, 2, nossos, 3, preferidos, 4, livros, 5, foram e 6, a palavra 3. Nós vamos associar. Então, vamos lá. Qual dessas palavras aqui é um pronome? O número 2, né? O nossos é um pronome possessivo. Substantivo. Qual dessas palavras é um substantivo? Número 4, livros, né? Que está nomeando um ser, um objeto. Numeral. Qual dessas palavras aqui é um numeral? O número 6, a palavra 3. Qual dessas palavras é um artigo? Número 1, o os, artigo definido no masculino e no plural. Qual dessas palavras é um verbo? Verbo da ideia de ação. Número 5, foram, é um verbo, muito bem.
E um adjetivo, aquilo que dá uma qualidade, um atributo para o ser ou para o objeto. Número 3, né? Preferidos. Os livros preferidos. Preferido é um atributo, é um adjetivo. Muito bem. Letra A. Se a frase fosse: os nossos livros preferidos foram emprestados para o Vitor, como ficaria essa frase no singular? Seria um só, né? Então vamos lá. O nosso livro preferido foi emprestado para o Vitor. B. Qual é a palavra mais importante nessa frase? A palavra livro, né? O que você observou ao passar a frase para o singular? Observamos que todas as palavras que se referem ao substantivo livro, o artigo, o pronome nosso, o adjetivo preferido e o verbo foram, também todas essas classes gramaticais foram para o singular, tiveram que ser passadas para o singular, ou seja, tiveram que ter concordância nominal e verbal nessa frase. Observe estas frases e passe-as para o singular ou para o plural, fazendo a concordância de maneira adequada. A. Como você utiliza a informação que lê no jornal? Vamos passar para o plural, ela está no singular. Como vocês utilizam as informações que leem nos jornais? B. O deputado apresentará uma nova proposta de reforma previdenciária. Está no singular, vamos passar para o plural? Os deputados apresentarão uma nova proposta de reforma previdenciária. C. O livro que ele leu é interessante. Os livros que eles leram são interessantes. Elas cozinham muito bem. Essa daqui já está no plural. Vamos passar para o singular? Ela cozinha muito bem. Leia esta frase e em seguida faça o que se pede. Os meninos que estão brincando falam alto demais. Como fica essa frase no feminino? Registre. As meninas que estão brincando falam alto demais. B. O que você observou ao passar a frase para o feminino? Que o artigo e o substantivo, somente esses sofreram modificações. Os meninos ficaram as meninas. O restante da frase permaneceu a concordância, tudo bem? Letra C. Agora passe a frase do quadro para o singular. Singular é para um, o plural mais de um. O menino que está brincando fala alto demais. Antes era mais de um menino, era os meninos. Agora é o menino que está brincando fala alto demais. O que aconteceu ao passar a frase para o singular? O artigo, o substantivo e o verbo sofreram modificações. Então, o artigo os ficou o, meninos, que era o substantivo no plural, ficou menino, e o verbo, que é estão brincando, ficou está brincando. Também passou para o singular, o verbo estão ficou está. Tudo bem? Você observou que ao escrevermos uma frase no singular ou no plural, e no masculino ou no feminino, fazemos a combinação adequada entre as palavras? Ao fazermos isso, estamos trabalhando a concordância nominal e verbal. Quando artigos, pronomes, numerais e adjetivos concordam em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural, com substantivos e alguns pronomes que substituem os substantivos, chamamos de concordância nominal. Quando a concordância ocorre entre verbos e substantivos, ou alguns pronomes que substituem os substantivos, é chamado de concordância verbal.